Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é terça-feira, 12 de julho. Eu, Thais Herédia e Priscila Yasbeck vamos juntas te deixar bem informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Aqui, vocês me conhecem, vocês sabem que eu adoro um ditado, né? Então, o episódio de hoje já começa logo com esperança é a última que morre. Eu estou falando pela boca do Congresso Nacional, mas especialmente do governo federal, que não vê a hora da PEC dos benefícios ser aprovada. Cada dia é assim, vai ser hoje, não foi, vai ser hoje, não foi. E, dessa vez, tem hora marcada para proposta ser analisada no plenário da Câmara dos Deputados, e isso deve acontecer. Nós já gastamos muito episódio aqui para dividir com vocês os impactos fiscais das medidas, quanto vai custar, para quem vai e tudo mais. O que nós vamos discutir hoje aqui é um outro impacto. Eu vou trazer para vocês um estudo que foi feito pelos economistas da CM Capital, liderados pela Carla Argenta, em que ela faz um cálculo que a gente não tinha parado para pensar ainda, porque pensa só, presta atenção, a PEC dos benefícios vai colocar na praça cerca de 34,5 bilhões de reais, porque nós estamos falando aqui de transferência direta de renda para as famílias que recebem Auxílio Brasil, para caminhoneiro, taxista, mais o Vale Gás. E a Carla Argenta foi buscar no efeito de aumento de demanda, ou seja, há mais recursos disponíveis na economia, há um aumento de renda disponível na economia, portanto, haverá um apetite por consumo, e o apetite por consumo num ambiente onde já há restrição de oferta, vai haver um impacto inflacionário. Então, esse estudo da CM Capital fez a seguinte conta: levando em consideração a PEC dos benefícios, o impacto inflacionário para o IPCA fechado de 2022 é de 0,93 pontos percentuais, 0,93 pontos percentuais. Eu não gosto de falar número no podcast, mas só para vocês terem uma noção de grandeza aqui. E aí, dentro dessa conta da PEC dos benefícios, tem também o reajuste das tarifas de energia feitos pela ANEEL, que tem também, então, dentro dessa conta de 0,93, porque mesmo com a redução do ICMS, a média dos reajustes promovidos pela ANEEL superam a redução do imposto estadual, portanto, o impacto inflacionário do reajuste da conta de luz ainda vai se dar. Então, a Carla Argenta juntou o impacto inflacionário pela renda disponível e apetite por consumo, mais o reajuste das tarifas de energia promovidos pela ANEEL. Isso tudo chega a quase 1 ponto percentual para o IPCA deste ano. O PLP 18, que é aquele que reduziu o ICMS para combustíveis, energia, telecomunicações e transportes, ainda não há um repasse total para isso, né? Combustíveis está sendo ali o líder dessa redução de preços. No cálculo da CM Capital, provoca uma redução do IPCA fechado de 0,88 ponto percentual. Então, 0,93, impacto da PEC dos benefícios por aumento de demanda, mais o reajuste das tarifas de energia, 0,93, menos 0,88 da redução do ICMS nos combustíveis, especialmente na gasolina. Zerou a diferença de 0,05 ponto percentual, ou seja, praticamente anularia este efeito. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração aqui, então esse estudo é bacana porque vai considerar a essência clássica, né, da formação da inflação via demanda, que é quando há disponibilidade de renda. Agora, vamos lembrar de um outro sujeito que anda tentando fazer o trabalho dele aqui no Brasil, que é o tal do Banco Central. Imagina, o Banco Central estava torcendo para chegar ao segundo semestre e enxergar na economia uma redução da atividade, porque o cara está subindo os juros desde março do ano passado. Os juros estão em 13,25% ao ano e vão passar quase para perto de 14%. Então, agora era a hora de completar aquela defasagem do aumento de juros e o efeito do aumento da taxa de juros chegar finalmente na economia. Mas aí vem 34 bilhões e meio a mais de disponibilidade de consumo no segundo semestre, portanto o efeito inflacionário tem ali vários riscos pela frente, e o que esse estudo da CM Capital mostra é que de saída, de largada, já dá para entender um pouco que essa renda a mais vai provocar sim
mais inflação. Thaís, e essa discussão sobre PEC dos benefícios se relaciona também com a discussão sobre o orçamento para o ano que vem, né? A lei de diretrizes orçamentárias deve ser votada hoje e o que os economistas vão alertando é que todas essas questões, elas se relacionam muito no sentido em que há uma previsão de alívio nos preços com pacote de benefícios, medidas de incentivo, desoneração no curto prazo. Mas todas essas medidas, elas têm um aspecto em comum. São medidas que são emergenciais, que elas cuidam do curto prazo, mas não são planejadas, né? São feitas em ano de eleição e com todas as características inerentes a medidas que são feitas aí em um ano eleitoral. Então, trazem problemas mais adiante. E a gente conversou, então, com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, e ele falou justamente sobre essa preocupação de como essas medidas, PEC dos benefícios, as discussões sobre orçamento, elas trazem alertas para o ano que vem também sobre inflação. Tem também uma imprevisibilidade em relação ao comportamento da inflação também em 2023. A gente tem um cenário internacional desafiador, o dólar tem demonstrado aí um comportamento errático em meio a esse cenário internacional complicado. E junto com isso também um cenário eleitoral também, que não deixa de ser menos desafiador. E parte desses benefícios concedidos, por exemplo, com a redução dos combustíveis, também se dá com tributos federais, e que também tem prazos ali estipulados para acabar o benefício em 31 de dezembro. Então, esse comportamento, essa dificuldade de se estimar, a gente está empurrando uma parte do IPCA também, do efeito IPCA, para 2023. Então, imagina a autoridade monetária tendo que tomar decisões de juros e também tendo que sinalizar por meio das declarações ali públicas para trazer a ancoragem de expectativa inflacionária. Isso aí torna o ambiente muito mais difícil e torna também essa previsão de juros muito mais complicada. E juros é um elemento chave da economia, evidentemente. Então, se nós não sabemos direcionar a inflação em juros, isso aí afeta todos os ativos da economia. Um outro assunto importante também foi o anúncio do presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, não foi um anúncio, né? Mas ele falou que está quase certo um acordo para comprar óleo diesel da Rússia mais barato. Ele não deu detalhes sobre o valor, nem sobre quantidade de fornecimento, mas disse que isso deve acontecer dentro de 2 meses. Eu conversei com alguns especialistas, a Thaís também, para a gente entender como que isso pode impactar os preços dos combustíveis aqui. Tem uma informação importante que é a diferença entre o preço do diesel russo e o preço do diesel americano. O preço mínimo do diesel russo foi de 95 centavos por litro, isso em dólar, e nos Estados Unidos ficou em 1,83 dólar o litro. Ou seja, o diesel fica cerca de 30% abaixo, o diesel russo, do diesel americano. Também comparamos o preço do barril do petróleo do tipo Brent, que é referência para o nosso mercado, também referência para boa parte do mundo, e o petróleo padrão Ural, que é o petróleo negociado na Rússia. E também há uma diferença de cerca de 30 dólares, que começou justamente com a Rússia, forçando os preços para baixo para conseguir compradores e manter a sua fonte de receita que vem do petróleo, do óleo diesel, do gás, que afinal são sua principal fonte de receita. Inclusive, Índia e China já estão comprando o petróleo russo mais barato e tem analistas, economistas que dizem que até o próprio fato da China ter anunciado que pode fazer aquele pacote de infraestrutura, de incentivo de 200 bilhões de dólares, vem justamente do fato de que a China está comprando o petróleo russo mais barato. Quem nos ajudou com esse levantamento foi o Rodrigo Leão, que é do Instituto de Estudos Estratégicos, pesquisador do INEP, e o que ele disse, que apesar dessa diferença e desse desconto, o diesel russo não chegaria aqui no Brasil tão barato quanto chega para os países na Ásia. Por quê? Tem uma questão de distância, então o frete fica maior, então esse desconto pode não ser tão grande quanto esses descontos aí que a gente vê de 30% entre a diferença do diesel russo e também do diesel americano. Porém, ele falou que tem um outro aspecto que também pode reduzir um pouco esse desconto, que é o fato de as importadoras quererem recompor suas margens depois que ficaram amargando aí um pouco de prejuízo por causa da defasagem dos preços aqui no Brasil em relação aos preços lá fora. Então, com os preços aqui abaixo dos preços lá fora, elas agora, se tivesse desconto mesmo, se comprarem com desconto mesmo o diesel russo, elas vão talvez tentar um pouco recompor
as suas margens. Uma outra questão também é que a gente importa 25% da necessidade de diesel aqui do país. E os Estados Unidos são os nossos principais fornecedores, com 90%, cerca de 90% do fornecimento, isso um pouco antes da guerra na Ucrânia, né? Agora talvez um pouco menos, mas segundo a ABICOM, que é a Associação Brasileira que representa as importadoras, o presidente da associação, Sérgio Araújo, ele falou que a importação de diesel dos Estados Unidos, ela não deve ser afetada por causa da compra do diesel russo pelo Brasil, mas já vem sendo afetada por causa de uma questão de demanda interna nos Estados Unidos, porque o mundo todo está imerso nessa crise de energia. Então ele acha que pode haver sim um estremecimento aí do fornecimento de diesel dos Estados Unidos para cá. Então não é que a chegada desse diesel russo resolve por completo os problemas, se ela de fato acontecer. Também não há detalhes de em qual magnitude que vai acontecer. E aí, por fim, a Thaís também tem alguma apuração sobre isso, mas do ponto de vista da diplomacia, eu conversei ontem com o Rubens Barbosa, que é nosso especialista CNN, também ex-embaixador, e perguntei se essa história de comprar o diesel da Rússia pode gerar algum tipo de represália para o Brasil em relação aos Estados Unidos ou países europeus. E ele falou que acredita que não, até porque a Europa, por exemplo, apesar de ter uma previsão de reduzir a compra de gás russo, de petróleo russo, continua comprando energia da Rússia. Um outro ponto também é que ele falou que o Brasil tem que defender os seus interesses comerciais, porque essas questões comerciais de preço, elas acontecem de forma livre no mundo todo, né? A gente vive num mundo globalizado e de livre circulação de mercadorias. Então ele falou, o Brasil já importa fertilizantes da Rússia e não por isso está sofrendo sanções de outros países, né? Então China e Índia também, claro, tem todo um questionamento sobre neutralidade ou não em relação a Rússia, mas elas não sofreram represálias por fazer essas negociações com a Rússia. Tem até algumas ameaças, uma situação ali toda tensa, mas isso não se concretiza em sanções também aos países que comercializam com a Rússia. E também os especialistas em relações internacionais, eles lembram que as sanções que são aplicadas à Rússia são aplicadas por países europeus, pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, né? Não é o mundo inteiro que está aplicando sanções. Então é toda uma discussão muito complexa sobre a questão de guerra, mas fato é que o Rubens Barbosa, que é um ex-embaixador, ele acha que isso do ponto de vista diplomático não deve afetar as relações comerciais do Brasil com outros países se o Brasil passar a comprar esse diesel russo. Tem um último fator aqui que é a questão do câmbio, né? A Rússia tem exigido o pagamento em rublos, então tem o câmbio, a valorização do real ou do dólar ou do próprio rublo. Nós mostramos aqui no CNN Money esses dias, acho que foi ontem mesmo, eu já estou com a cabeça, estou velha e esqueço tudo. Mas eu sei que nós dividimos com vocês aqui o fato do real ter sido a segunda moeda mais valorizada este ano e ficou atrás do rublo. O rublo disparou. E uma das medidas que provocou essa valorização da moeda foi exatamente essa decisão do governo de exigir pagamento em rublos. Então, o câmbio também pode ficar desfavorável para o Brasil. Então, temos aí alguns fatores, né? A questão do custo da operação, a reposição da margem das empresas, como a Priscila trouxe aqui, e por último, o câmbio, sempre ele, né? Ele é sempre o culpado, está sempre metido em alguma confusão. Vamos dar um bocadinho de assunto aqui no Money de hoje, porque a gente quer dividir com vocês uma pesquisa que foi feita pela Planejar, que é a Associação dos Planejadores Financeiros do Brasil, que olha que dado interessante, 7 em cada 10 brasileiros fazem planejamento financeiro para organizar a sua vida. Esse é um retrato interessante, minha gente, porque revela, assim, um certo amadurecimento e um aprendizado de muitas pessoas sobre como cuidar da sua renda, do seu patrimônio, pelo menos no primeiro momento, para, a partir daí, quem sabe, planejar o futuro. É importante ressaltar aqui que o Brasil está convivendo com um recorde de pessoas inadimplentes, né, de endividados com algum boleto atrasado. São quase 67 milhões de pessoas nesta situação. As taxas de inadimplência calculadas pelos bancos e levantadas também pelo Banco Central ainda não têm nenhum sinal explosivo, mas há sim um maior endividamento e uma maior dificuldade em pagar contas. O planejamento financeiro lida com isso também, e essa pesquisa mostra também esse dado, né, de que para a maioria das pessoas, né, o planejamento financeiro serve para lidar com as finanças pessoais, compreender quanto eu custo
e quanto eu posso gastar, quanto eu tenho, né? Quanto eu tenho, quanto eu custo. Essa pesquisa apontou também o seguinte, aqui tem um dado interessante que revela muito do traço cultural brasileiro, que falta ainda muito tempo para a gente terminar esse processo de amadurecimento. 58% das pessoas dizem que se consultam com amigos ou familiares. Então não há ainda um reconhecimento ou uma identidade profissional, né, com alguém que possa profissionalmente lhe ajudar, lhe orientar e sugerir a forma de você cuidar da sua vida financeira. Então aqui tem um traço cultural importante. Tem um outro ponto que chama a atenção, que é o que eu quero destacar aqui com vocês, que é o fato dos jovens terem a menor parcela de participação ou de acesso ao planejamento financeiro para lidar com a sua vida. Por jovens, eu estou falando ali da turma entre 18 e 24 anos. Eu conversei com o Oswaldo Serve, que é vice-presidente da Planejar, e primeira coisa, essa questão da mudança de cultura, né? E ele, vem mais um ditado aqui, ele fala, olha, a gente aprende pelo amor ou pela dor, e o brasileiro, infelizmente, tem aprendido pela dor. Afinal de contas, nós estamos somando aqui, anota aí, crise 2015-2016, vivemos aquela depressão econômica que já tinha causado muita perda para as famílias brasileiras. Aí chega a pandemia e agora a inflação mais alta. Portanto, os brasileiros já estão muito machucados. E o Oswaldo Serve trata um pouco da importância de olhar e levar a sério essa lacuna, né, da preocupação dos jovens em aprender e organizar as suas finanças. Vamos ouvir. Essa questão dos jovens, né, ela traz consequências graves, de fato. Isso deixa mais latente algumas características, né, alguns valores da sociedade brasileira. São traços culturais, que eu digo, do brasileiro, que é a coisa do jeitinho, de procrastinar decisões que são importantes ser tomadas, né? Então, no caso, você está endividado, você está com um problema financeiro, você está com o seu nome negativado, quer dizer, você vai empurrando até o limite ao invés de sentar, de tentar organizar as suas fontes, usos, quanto você gasta, quanto você ganha, né? Então, quer dizer, esse processo, ele traz um desafio enorme para as famílias de forma geral, que são os adolescentes que a gente está vendo aí, né? Pessoas com 30, 35, 40 anos ainda morando com as famílias por não ter capacidade, né, de ter uma vida independente. Então, a falta do planejamento financeiro, a inserção do planejamento financeiro na vida das pessoas tende a diminuir esse risco. É por isso que é tão importante falar sobre isso e estimular as pessoas a terem essa percepção. Porque, como eu falei antes, né, a educação financeira ela amplia a autonomia, a pessoa se sente mais preparada e melhora a qualidade das decisões que ela toma. E essas decisões significam não se endividar por besteira, tomar, quando é o caso, fontes de financiamento mais adequadas, de longo prazo, mais baratas, para bens não de consumo, né, mas bem duráveis, bens são importantes, um imóvel da família, eventualmente um veículo, se for imprescindível, né? Mas enfim, então essa melhora na qualidade das decisões tende a levar as pessoas a terem mais autonomia, enfim, a amadurecerem mais. Por isso é tão importante. Minha gente, para terminar esse assunto aqui do planejamento financeiro, o próprio Oswaldo, né, na conversa com a gente, destaca muito isso. A educação está na raiz de tudo, né? E ele fala uma coisa interessante, que a educação financeira tem sido uma espécie de uma ponte para completar, por exemplo, lacunas da própria educação formal, né? Nós temos problemas de educação formal e a educação financeira tem, mesmo numa idade mais avançada, tem ajudado muita gente a criar uma ponte nesse aprendizado. Mas, de qualquer forma, a educação financeira tem que começar mesmo com as crianças, né? Começar dentro de casa e também na atividade escolar. E você? Você faz planejamento financeiro? Você sabe quanto você custa? Porque eu tenho certeza que você sabe quanto você ganha. Você sabe quanto você custa? Responde a gente. Manda pelas nossas redes sociais. É fácil achar eu e a Priscila, hein? Não foge dessa, não. Só para finalizar, então, vamos falar sobre os mercados rapidamente. Bolsas abrindo em queda nesta terça-feira. Isso porque várias cidades chinesas estão adotando restrições de paralisações de empresas a bloqueios totais por causa do avanço da nova subvariante da Omicron, que é considerada altamente infecciosa. As medidas na China também alimentam a tensão que vem no mundo já com a crise de energia na Europa, então há um risco que vai se acentuando de corte de fornecimento do gás russo
para a Europa, e aí tem algumas interrupções de fornecimento ou paralisações. Vale fazer um parênteses aqui, teve a interrupção do gasoduto Nord Stream 1, que é para manutenção por 10 dias, mas o maior medo do mercado é que a Rússia, do mercado e dos países como um todo, claro, que a Rússia não retome o fornecimento de gás para a Europa depois que esse período de manutenção de 10 dias terminar. Além disso, tem também um oleoduto no Cazaquistão, que também está numa situação preocupante. Uma corte russa tinha determinado a suspensão do fornecimento também de petróleo por meio desse oleoduto, mas essa suspensão foi anulada por uma corte também russa, e agora está essa indecisão, mas ainda há um temor de que essa suspensão retorne. Então, enquanto isso, esse risco de desabastecimento da Europa continua muito aceso, mas não só por causa da interrupção desses gasodutos, oleodutos, mas também por uma série de fatores, principalmente aquela previsão, né, de que a Rússia poderia cortar o seu fornecimento de gás, de energia, de petróleo para a Europa sem ter as suas receitas tão impactadas. Isso porque a Rússia está conseguindo se aliar com outros países para vender sua energia, para vender petróleo, para vender diesel, como a gente viu com essa conversa aí que está acontecendo com o Brasil, mas com os principais parceiros sendo a Índia e a China. Bom, além de crise de energia, só passando rapidamente outros fatores que também estão gerando um pouco de cautela para os investidores nessa terça-feira, que é a questão da inflação americana, que a Casa Branca fez um alerta, disse que o resultado da inflação que sai amanhã ao consumidor, do CPI, deve ser altamente elevado. A Casa Branca falando que espera uma inflação altamente elevada. Isso também acendeu alerta sobre inflação alta, aumento de juros nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo todo. E analistas também estão dizendo que os balanços, a temporada de balanços nos Estados Unidos, que começa nessa semana com divulgação de resultados de grandes bancos, deve trazer revisões nas projeções. Isso pode também alimentar o mau humor do mercado. E assim terminamos essa missão de hoje, que de impossível não tem nada. Se cuidem, um beijo e até. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia e Priscila Yasbeck, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Marimoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Caio Corraine. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.